E aí, pra gente não perder antes de entrar no lucro real, que eu acho importante também, muitas pessoas acabam confundindo a questão do simples com o MEI. O sistema, inclusive, ele confunde, porque ele chama CIMEI, né? CIMEI e o simples. Parece que são os dois juntos. Exatamente, parece que são os dois juntos. E eles são realmente, pela plataforma, na prática, a plataforma é a mesma. Você vai acabar recolhendo o valor total ao sistema do Simples e o valor total ao sistema do MEI pela mesma plataforma. É a plataforma do Simples e a plataforma do CIMEI. Mas são coisas diferentes. E o que a gente observa na prática é que, por ser mais vantajoso ainda, economicamente falando, né, o MEI acaba sendo atrativo para pessoas que estão muito no início da atividade, que tem um vulto econômico um pouco reduzido, né? E só que se esquecem que as atividades do MEI, elas são taxativas, uma portaria que o governo federal ele edita. Então, se a sua atividade não está incluída da portaria, você não pode ser MEI. Mesmo que você já tenha ouvido falar que, mas fulano presta esse tipo de atividade e nunca deu problema. Primeiramente, O famoso nunca deu problema, exatamente. Né? O famoso tá suave, tá tranquilo. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, até de amigos meus, arquitetos. A arquitetura não está incluída dentro da portaria do MEI. Advocacia não está, engenharia não está. Serviços técnicos profissionais, em geral, não estão. Mas eu tenho amigos que já me perguntaram, poxa, mas eu acabei de me formar na faculdade de arquitetura, eu não posso abrir um MEI para prestar o meu serviço como PJ? A resposta é não pode. Você tem que abrir uma sociedade unipessoal. Inclusive, a depender do município, pode até ser beneficiada por ser uma sociedade unipessoal e uniprofissional. E aí você vai ainda ter um ISS com um recolhimento menor ainda. Tem vantagens, então, que já as tem pessoas uma às vezes vantagem nem que você não têm sabe. noção. Exatamente. MEI não pode. O que acontece se eu fizer um enquadramento no MEI? Primeiro, você não vai conseguir ser arquiteto. Seu código de atividade não vai ser arquitetura. Né? Não vai nem ter lá para Não vai ter, você vai ter que enquadrar em algum código. Vou pegar o outros lá, né? Não tem nem outros. Isso é que é o mais interessante. Na portaria do MEI não tem outros. Então você vai precisar encontrar uma atividade que se enquadre no seu. Minimamente no seu dia a dia, né? Dentro do Simples Nacional, por exemplo, você está trabalhando com o CNAE de forma específica. O CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica. Né? Você vai estar trabalhando com a sua atividade que pode ter outros. Porque os CNAEs, eles também não vão conseguir englobar tudo. Então, você tem serviços de assessoria empresarial, serviços de assessoria administrativa vinculados a matérias internas do escritório. Você tem várias especificações. Mas como não dá para prever tudo, você vai ter alguns CNAEs onde vai estar explicado assim, outros serviços de assessoria empresarial não discriminados em outro código. Coisas do gênero, né? Sim. No MEI, não. No MEI, você vai ter exatamente o que você faz. Um outro exemplo muito interessante. Tem crescido bastante, principalmente em municípios do interior, as chamadas centrais de transporte, que nada mais são do que serviços de transporte de passageiros por aplicativos diferentes desses aplicativos mais difundidos, né? Porque a gente tem muitas empresas de software hoje no Brasil crescendo e a gente acaba desenvolvendo outros programas. Esses programas são licenciados para pessoas que querem fazer centrais de transporte e prestar esse serviço de transporte de passageiros. Tem até prefeituras que estão fazendo licitações porque não tem frotas de táxi, não tem transporte de passageiro esse modelo de serviço e acabam licitando softwares para isso. Né? E aí você observa que alguns motoristas de transporte por aplicativo querem migrar da posição de motorista para empresário. Sim. E abrir a sua própria central de transporte, a sua empresa de transporte de passageiros. Se ele for o motorista do aplicativo, ele pode ser MEI. Está lá, de forma expressa, na portaria. A partir do momento em que ele adquire uma licença de um software e inicia a prestação de serviço de uma central de transporte, não pode mais, né? Ele não pode ser MEI. Ele precisa obrigatoriamente migrar para um modelo de sociedade. Ainda que seja uma sociedade unipessoal, ele não precisa ter um sócio para fazer isso. Sim.
mas ele precisa migrar. E muitos não migram e continuam recolhendo o valor, explorando o serviço de central de transporte, né? Recolhendo pelo MEI. E aí é aquela coisa, nunca deu problema. É verdade, nunca deu problema, mas se der, você vai ser desenquadrado automaticamente e vai ter o recolhimento retroativo do sistema que você deveria estar. Então você é jogado no Simples. Não necessariamente. Você pode ser jogado em outro regime tributário, entendeu? E aí o vulto econômico do valor que você vai ter que recolher, mais a multa, mais os juros, a correção monetária, vai ser uma coisa muito grande. Então, assim, é por isso que a gente fala, tem que ter uma pesquisa prévia, tem que ter um planejamento e precisa entender, né, onde você tá se inserindo para poder fazer o serviço ou a prestação do comércio de forma adequada, né?